Pois é, pessoal, nós viemos hoje acompanhar de perto aqui esse grande dia, esse grande momento aqui na comunidade Olho d'Água dos Negros, que é o Dia Nacional da Consciência Negra. Viemos acompanhar de perto e mostrar um pouco para vocês aqui da comunidade Olho d'Água dos Negros e alguns representantes que representam o movimento quilombola aqui no Olho d'Água dos Negros. Convido vocês, sua família e seus amigos para assistir J. James Audiovídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, não tem nenhum problema, compartilhe os vídeos nas redes sociais, ative o sininho e receba novas notificações de novos vídeos. E até o próximo vídeo. Pois é, nós vamos falar agora com o Cláudio, que ele é o coordenador regional aqui na comunidade quilombola, a respeito dessa data comemorativa que é do dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Então, o dia 20 de novembro é o Dia Nacional, né, da Consciência Negra no Brasil. E no nosso estado do Piauí, na comunidade Olho d'Água dos Negros, nós comemoramos esse dia, o dia 20 de novembro. Por conta dessa comemoração do dia 20 de novembro, para a gente sentir na memória, né, de todos esses negros que estão aqui no território dos Cocais, né, e no estado do Piauí, em memória de Zumbi dos Palmares, né, que foi aquele negro que nunca se vendeu, né, ficou no topo do morro, na Serra da Barriga, no estado de Pernambuco. Então a gente sempre lembra, né, daquele herói. Então nós negros criamos nosso quilombo aqui, Olho d'Água dos Negros, e estamos aqui, né, residindo aqui nesse quilombo Olho d'Água dos Negros, no município de Esperantina, trabalhando com a organização do seu povo, né, sem esquecer as suas raízes, as suas identidades e também a parte cultural, né? Porque a parte cultural é exercer os seus costumes, né, a dança, a reza, as orações. Então, isso são culturas realmente do nosso povo negro. Lideranças que vão deixar, né, a sua mensagem aqui para a comunidade, né? Mas para dar início aqui, né, eu quero deixar a palavra aqui com a presidente da associação, né, a Luzia Neves, né? E vai dar aqui a boa-vinda a cada um e a cada uma, né, que está aqui hoje nesse dia, né? E deixar também a sua mensagem de agradecimento para todos e para todas que vieram para esse momento aqui hoje. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria, né, de estar mais uma vez aqui, encerrando o festejo de São Benedito e tendo essa roda de conversa que é o momento que nós festejamos hoje, que é o Dia da Consciência Negra. Então, nem só o festejo de São Benedito se encerra, mas nós também festejamos hoje o Dia da Consciência Negra aqui em nossa comunidade. Que todos sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um evento, porque não é como nos outros anos, né, que a gente festejava, mas nós vamos festejar hoje com muita fé. Ela vai deixar sua fala aí como negra também, né? Já que esse dia é um dia que é importante, né, para nós, né? Sou Terezinha Daimel, sou mãe, sou mulher e sou negra. E me sinto muito honrada de estar aqui hoje no Dia da Consciência Negra, representando sim as mulheres, os homens que como eu somos fortes e batalhadores. E eu tenho certeza que com a representatividade feminina que cada um de nós somos, vamos fazer um trabalho participativo com a nossa comunidade, tá ouvindo as pessoas e dizer que é uma honra muito, muito grande mesmo fazer parte, sim, e estar compartilhando as nossas ideias com a minha representação, que sou negra com muito orgulho, e quero aqui finalizar e dizer que a mulher pode fazer o que ela quiser. Tá ótimo? Muito obrigada e juntos nós somos mais fortes. Gente, axé para todas e todos. Axé, meu povo! Axé! É com muita alegria que nós estamos nessa manhã aqui na comunidade Olho d'Água dos Negros. Né? Olho d'Água dos Negros para nós lá em Teresina é uma comunidade de resistência. É uma comunidade que tem uma história maravilhosa. É uma comunidade que sempre que a gente tem a oportunidade de pensar em um quilombo, a gente quer vir aqui em Esperantina e quer vir na comunidade Olho d'Águas. Então é uma alegria para mim, a Assunção Aguiar, né, tirar esse tempo de hoje. Lá em Teresina está tendo várias atividades
em praça pública, inclusive eu fiz a divulgação em vários espaços, em vários canais de televisão, mas eu entendi que nesse momento também tem muitas outras homens e mulheres negros e negras que vão estar na praça fazendo esse momento. E eu conversava com o meu amigo, o professor Antônio, que eu dizia para ele que a gente precisava de fato desse momento. Vocês já se encontram todo ano, aqui já tem uma tradição, né, que é festejar o Dia da Consciência Negra. Então, assim, a gente está apenas se juntando a vocês para fazer essa reflexão em torno do dia, né? Porque para nós, o 20 de novembro é o que nós chamaríamos de 13 de maio, o Dia da Libertação. Então, o Dia da Libertação para nós, povo preto, não é o 13 de maio, é o 20 de novembro. E tem uma explicação para isso, né? Por que a gente diz isso? Porque o dia 13 foi o dia da festa. O dia da festa, né, para os negros e as negras que naquele momento ainda estavam na condição de homens e mulheres escravizados. Mas a gente que trabalha um pouco dessa busca ativa do conhecimento da história dos nossos ancestrais negros, nós temos o entendimento de que naquela época só tinha em torno do cativeiro menos de 5% da população. Ou se tinha oficialmente a lei onde deixava o nosso povo libertos, ou os negros fariam, naquele momento, uma grande guerra. Uma guerra onde já tinha tido a guerra como é lá dos malês, a revolta dos malês, já tinham tido outras revoltas, e ia ter esse momento que teria, né, essa grande revolução, que seria a luta dos negros pela liberdade oficialmente. E o que a princesa Isabel fez? O que aquele núcleo de homens e mulheres brancas daquela época, que eram os senhores donos de fazenda, fizeram? Vamos pensar uma estratégia para nos livrar deste povo. E aí qual foi a estratégia? Começaram a trazer novos imigrantes para o Brasil, novas pessoas, né, da Europa para povoar o Brasil. Italianos, né, vieram os espanhóis, vieram os portugueses, exatamente para que nós negros tivéssemos esse lugar de insignificância. Então, o dia 13 foi essa festa e o dia 14 foi o grande dia para nós, povo preto. Que a gente descobre no dia 14 que estávamos livres oficialmente, ou seja, ninguém tinha mais nenhuma responsabilidade conosco e não tínhamos casa para morar, terra para plantar, não tínhamos a nossa liberdade de vir, porque a gente não tinha direito à educação formal, então tudo para nós foi difícil. Então, para nosso povo que estamos aqui nesse tempo, o 20 de novembro, naquela época, em 1695, quando o Zumbi foi assassinado, foi um ato que Zumbi não morreu sozinho. Ele não morreu à toa. Ele morreu para que nós estivéssemos aqui hoje. E eu sempre gosto de perguntar para as pessoas, quando eu começo a falar do 20 de novembro, se nós temos noção da importância do 20 de novembro. Né? O que é esse 20 de novembro para nós, povo preto, mulher negra, homem negro, né? O que para nós soa, Núbia, numa palavra 20 de novembro? Né? O que a gente pensa sobre isso? O que a gente pode pensar Bordon, quando eu olho assim, bom, hoje é o 20 de novembro. Um 20 de novembro atípico, né? Que nós estamos vivendo um momento diferente. Um momento onde nós estamos na necessidade de estar mascarados, né, com máscaras. E essas máscaras, para nós, povo preto, não é novidade. Eu sempre digo isso. A gente é silenciado, a gente é chamado a escutar, sempre, nós, negros e negras.
Porque a gente trabalha em vários momentos, a gente se vê invisível diante da sociedade. Quanto de nós já chegamos numa farmácia querendo comprar um remédio e os atendentes estão ali no telefone ou estão ali conversando com outra pessoa e não dirige a nossa pessoa? Quantos de nós já passamos por isso? Quantos de nós já entramos numa loja para comprar uma determinada confecção e o vendedor não nos dá um pingo de atenção? Nós com dinheiro no bolso. Mas quem é que está dentro daquela loja? É um preto, é uma preta, que em tese o chamamento de atenção para aqueles e aquelas que lá estão é de suspeito. Bom, o que é que esse fulano está fazendo aqui? Esquisito, essa mulher é muito estranha, esse homem é muito estranho. Então já passa ali a trabalhar uma desconfiança dentro daquela loja, dentro daquele espaço, para alguém já começar a observar quais são os atos que essa mulher, que esse homem que vai comprar está fazendo dentro daquele espaço comercial. Então a gente passa a ser suspeito, não consumidor. E isso a gente precisa se atentar. Por que nós, em pleno século XXI, ainda somos tratados desse jeito? É porque nós vivemos num país que a população diz que tem uma democracia racial, e essa democracia racial, ela existe apenas para meia dúzia, ou seja, 26% da população que tem o direito de ir e vir. Nós que somos o restante, os 74% que está entre os pardos e os pretos, os índios, os ciganos, e essa população toda que ocupa o restante do país, ou o país na sua maioria, nós somos tratados como sujeitos suspeitos. E a gente precisa se atentar para essa realidade. Nós temos um desafio no Brasil, que é a educação. E a Lismara dizia isso muito bem. Nós temos uma juventude onde, nesse 20 de novembro, quando a gente viu os dados, as estatísticas sobre os assassinatos, a gente se depara com a maioria sendo nós, população negra. E com característica extremamente preocupante. Quem tem morrido, na sua maioria, são meninos negros. Meninos de 15 a 29 anos. Os homens negros não estão chegando, na sua maioria, aos 50 anos. Porque nós estamos também dentro de uma estatística. Para além de ser a maioria da população que está fora da escola, nós somos o nosso grupo, né? O nosso núcleo negroide, ou seja, nós que somos maioria dessa população, nós estamos fora, na maioria das vezes, da escola. Então nós somos um repetente. A senhora é a nova vereadora, né, minha irmã? Seja bem-vinda a esse espaço importante que é da política. E a senhora vai se permitir a fazer uma reflexão em torno disso. Como é que a educação chega nas comunidades rurais? Como é que esse nosso povo está recebendo essa educação? Quem são os professores? Porque os professores, na sua maioria, eles são extremamente capacitados. Mas ele tem um plano pedagógico, que não é feito só por ele, só por ela. Tem um coletivo, tem a coordenação pedagógica, tem a direção da escola. Como é que essa didática, como é que essa metodologia é aplicada em sala de aula? Isso é importante por quê? Porque hoje nós temos um desafio, que é manter as nossas crianças na escola. E se nós temos criança que faz o ensino infantil bem feito, que faz o ensino fundamental, que faz o ensino médio, nós vamos ter homens e mulheres aptas a ser um excelente universitário, consequentemente um excelente profissional após passar por uma faculdade, pela universidade. Nós precisamos quebrar isso. Nós tivemos, logo no início dos 2003, a assinatura da Lei 10.639, uma lei fantástica no que diz respeito à valorização da história e à cultura afro-brasileira. E essa lei, ela já tem hoje o tempo que tem,
E a maioria dos estados brasileiros ainda não implementaram essa lei. Por quê? Porque essa lei, ela empodera a juventude, ela empodera as pessoas. E as pessoas que conhecem a sua história, ela passa a se valorizar, né? Tem um dito popular que a gente só ama o que a gente conhece. E é verdade. A gente não ama o que a gente não conhece. Então, se a gente conhecesse mais o valor da nossa pretitude, o valor da nossa negritude, o valor de sermos os negros que somos, a gente ia se orgulhar. A gente não ia ter vergonha de estar numa roda onde tem um bom número de pessoas, de homens e mulheres brancas, né, que estão vestidas numa roupa melhor do que a nossa, e a gente se sentir envergonhada. Muito pelo contrário, a gente ia se sentir tranquila, porque a pessoa está vestida daquele jeito porque ela pode comprar. E eu estou vestida assim porque é o que eu posso. Então eu não ia me sentir diminuída. E a gente passa por isso. Porque às vezes a gente está vestida num vestido de R$10, a gente acha que nós estamos nua porque ele foi barato. E não é isso que conta. Mas a gente precisa fazer essa distinção. O que é que eu estou valorizando? É o preço ou é eu estar coberta? Eu estar me sentindo bem? E esse é o maior desafio. Porque se sentir bem significa dizer que nós estamos bem resolvidos com a nossa autoestima. A nossa melhor roupa é a gente ter orgulho do que somos. A gente poder se olhar no espelho e estar bem com o tamanho do nosso seio, com o tamanho da nossa barriga, com o tamanho da nossa bunda. Enfim, a gente está olhando ali, sou eu mesmo. Essa é a Assunção Aguiar, com as qualidades e com os defeitos. Então nós temos esse desafio colocado. E como é que a gente aprende a fazer essa leitura? Né? Como é que a gente sabe que isso é certo, que é errado? Quando a gente tem a oportunidade de estudar, ter mais tempo na escola. Quando a gente lê mais, quando a gente conversa mais, quando a gente dialoga com as pessoas, a gente tem a oportunidade de ser contestada. Porque alguém vai me dizer, não, Assunção, você não está certo, não é assim, é desse outro jeito. Né? Tem a lei também, em 2008 foi promulgada a lei, transformada um pouquinho mais, que é a mesma coisa, que é 11.645. E essa lei, ela ensina a cultura e a história do povo indígena, só inseriu essa parte. E também, dentro dessa cultura, é uma outra história que a gente não conhece. Então a gente consegue olhar para os índios achando que eles são uma coisa. São exóticos, são assim, olha, Maria não é de nós. E são nossos parentes primeiros. Porque quando nós chegamos, quando os primeiros habitantes chegaram no Brasil, os índios já eram donos dessa terra. Então hoje a gente vê a maioria das nossas tribos sendo dizimadas, sendo exterminadas. E é uma realidade que a gente aprendeu a não valorizar, né? Então a gente precisa pensar. O 20 de novembro, gente, ele precisa ser esse espaço de reflexão. No sentido da gente compreender, nós mulheres, qual é o lugar que nós temos ocupado nesse tempo? Como é que eu estou me sentindo enquanto mulher? Será que eu estou feliz? Será que essa mulher que eu me tornei é a mulher que de fato eu mereço ser ou eu posso ser melhor? E depende de quem eu ser melhor. Então, quando eu pergunto isso, eu vou precisar perceber o que fazer para que eu possa melhorar. E para nossa infelicidade, enquanto mulher preta, a maioria dos problemas acarretados sobre violência doméstica, nós estamos aí triunfando. A maioria dos assassinatos entre mulheres são mulheres negras. A maioria das violências psicológicas que é sofrida nos últimos anos, também estamos nós lá no teto. A gente não apanha do marido, a gente não tem agressão física, mas nós temos a psicológica. De tal forma que a maioria das mulheres que sofrem esse tipo de situação são mulheres que têm depressão. E lá nós precisamos refletir sobre isso. Porque antigamente, no tempo do meu pai,
era uma questão que dizia porque o machismo impera. No tempo do meu avô, o homem precisava estar dentro de casa ali, na hora do almoço a mulher botava o arroz, o feijãozinho do lado, a água em cima da mesa, e se fosse tomar banho levava a toalha, levava a cueca. Esse tempo mudou. A gente hoje trabalha, a gente estuda, mas tem homem que daqui é a mesma coisa, quando a mulher não faz é porque a mulher é sem vergonha. Minhas companheiras, e quem é que ainda é submetida a isso? Quem é que precisa fazer tudo isso? É nós, mulher preta. A mulher preta tem que fazer isso. E às vezes os nossos homens pretos fazem isso com a gente. E a gente precisa fazer, discutir mais, conversar mais. Porque se eu quero uma água na mesa, meu companheiro também precisa levar para mim também. A gente vai compartilhando, não é proibido. Não, meu companheiro, meus irmãozinhos que estão aqui bonitos. Eu estou dizendo assim, não é errado. Se você fizer para mim, tá bom. A gente está compartilhando. Eu não estou sendo sacrificada. Porque eu trabalho na roça, eu lavo, limpo a casa, eu ajeito tudo. Na hora de comer, que é a hora que eu preparo o almoço, eu tenho que botar para todo mundo. Se sobrar o pregado, eu como. Se não, eu não como. Minha gente, a mamãe fazia isso. Tadinha da minha bichinha. Hoje ela não faz mais porque a gente está em cima. Minha velha, a senhora é maravilhosa, a senhora é a melhor coisa que nós temos. E papai é uma coisa fantástica. De machista. Né? Mas assim, a gente sabe como é que isso acontece. E nós que estamos aqui, a gente precisa ir trabalhando isso dentro de nós para que nós não possamos aí fazer com que os nossos filhos reproduzam isso. Né? O que nossos pais fizeram com nossas mães e que as nossas mães a gente terminou aprendendo e às vezes a gente termina reproduzindo para nossos filhos. Então, eu sou mãe de 3 filhos, meus filhos fazem tudo dentro de casa. Primeiro que eu não tenho condição de pagar alguém para fazer as coisas lá em casa, então é nós que fazemos. Então meus filhos sabem fazer arroz, sabem fazer feijão, sabem lavar roupa, sabem limpar a casa. Lógico que tem dia que eu tenho que fazer tudo isso, né? Porque não vai fazer tudo que a gente acha que tem que ser feito. Mas dizer que a gente tenta melhorar. E nesse 20 de novembro nós precisamos, nós que estamos aqui, essa pauta ela é tão integrante que as pessoas não conseguem ficar dentro da sala. Todas as vezes que a gente começa a falar, você tem que segurar a onda, porque são assuntos integrantes, complicado, que você vai sair de fininho. Um sai, eu vou sair, o outro sai. Por quê? Porque são pautas que você precisa refletir. Porque fica dentro da gente. E a gente precisa discutir essa questão do racismo. Políticas públicas. Nós temos o direito à educação de qualidade, à saúde de qualidade. Mas como é que está a nossa saúde aqui na comunidade? Nas comunidades rurais, especialmente as quilombolas, nós temos o direito à Assunção, mas o presidente aí tirou o nosso médico da família. Mas como é que nós somos tratados ao ser atendido pelo médico? Como é que o médico nos atende? Quanto tempo a gente passa conversando com o médico? Geralmente nós somos as mulheres, não é o povo que menos tempo tem de atendimento numa consulta. É rápido. A pessoa já vai te aproxima de você. A abordagem que às vezes o profissional faz para você é assim, diga. Então esse diga, para nós que somos de pouca renda, já é um barrismo. Eu não vou dizer nada, porque se eu estou tentando ajuda, como é que eu vou dizer? Então, teria que ter uma outra forma de abordagem para que eu pudesse ter condição de falar das minhas dores. Porque as minhas dores, às vezes, elas são tão profundas. Nós, mulheres negras, dói tantas boas coisas que a gente nem sabe onde é que está doendo. Na verdade, a gente vai para o médico sentindo muitas dores. Mas a gente não sabe aonde dói. E por que a gente está sentindo aquela dor? Então, às vezes, a gente conversando com o médico, a gente vai descobrir que essa dor é emocional, essa dor é psicológica. Então, a gente precisa refletir sobre essa realidade do atendimento da saúde. E eu fico muito feliz porque a minha irmã, Ivana, é a agente de comunitário de saúde, né? E sabe o quanto isso é complicado. Então, já tem uma ponte aí. A outra questão que eu queria trazer para a roda também, do 20 de novembro, é em relação
a conscientização das nossas meninas negras. Nós temos um desafio colocado no Brasil, que segundo a Unicef, eu só queria avisar para vocês que a gente trouxe uns kits de álcool gel para ser entregue, viu, gente? E aí a gente precisa entregar para quem estiver aqui. Então, nesse dia de hoje, a gente tem dito que as nossas meninas precisam ser respeitadas. Nossas crianças precisam ter vida digna. Então, é um dos pontos. Porque nós estamos em campanha nacional, porque a vida negra importa. As vidas negras importam. E não importam, não é só as vidas dos meninos. É a vida das meninas, dos meninos, dos idosos. Nós que temos idosos na comunidade, a gente sabe a importância dessas figuras para nossas vidas, né? As pessoas que têm 60 anos, que têm 80, que têm 90, elas não são um fardo nas nossas vidas. Nas nossas vidas são preciosidade. São pessoas importantes, porque essas figuras já viveram um tempo na vida e hoje elas são referência. Elas são os guardiões da nossa sabedoria. São as pessoas que trazem dentro do seu currículo a história ancestral. Numa comunidade quilombola, nós chamamos essas pessoas de griots. São nossos griots. São as pessoas que guardam a sabedoria da comunidade. Então a gente precisa estar se atentando. Como é que eu estou cuidando do meu idoso na minha casa? Eu tenho paciência com ele? Ah, mas ele é chato, ele é brigão, ele não sei o quê, então eu dou vontade de ir embora, deixar ele. Tenha paciência. Você já foi jovem um dia e hoje você está vendo a oportunidade de ver uma pessoa idosa que nem nós que estamos aqui temos que rezar muito a Olorum, a Zambi, a Jesus Cristo, o nome que a gente queira dar, para que nós possamos ter saúde. Nós estamos vivendo um momento de pandemia e a maioria das pessoas que fizeram a passagem são pessoas nossas, pretas. Porque, mas a pandemia é democrática. Não, a pandemia não é democrática. Ela é um projeto, ela é uma doença que ela termina levando nós que somos pobres. Nós temos uma alimentação menos qualificada, com menos nutrientes. Nós comemos o arroz, o feijão e raríssimos nós temos a oportunidade de ter frutas todos os dias, ter ingredientes que possam trazer sustentabilidade para nosso sangue. Então, nós, na fila das doenças, nós somos as primeiras a adoecer. E é por isso que a gente tem perdido. A primeira pessoa que morreu no Brasil da Covid-19 era uma mulher negra, uma trabalhadora doméstica. E ela não foi para a Europa. Quem foi a sua patroa. Quando ela chegou no Brasil, ela sabia que tinha que se manter de quarentena. Mas ela não queria ficar só ela e os filhos e o esposo em casa. O que ela fez? Ela não deixou aquela mulher que tinha 60 anos, que era da área de risco, também ficar na sua casa curtindo a sua família. Então o que ela fez? Botou ela junto com todo mundo doente, tiveram condição de se tratar, ela não teve, ela veio a óbito, morreu. Então daí, quando a gente começa a perceber essas estatísticas, nós vamos descobrindo que nós, mulheres negras, nós, homens negros, nós, povo que almoça uma vez e não janta de noite, é os que estão morrendo. Então nós precisamos nos atentar para essa realidade. Nessa pandemia que nós estamos, no 20 de novembro de 2020, nós temos que refletir o que é que está acontecendo com a nossa população negra no Brasil. A população negra quilombola morreu muito quilombola. E por que os quilombolas já morreram muitos? Porque também na hora de acessar a saúde, nós temos várias dificuldades. Uma delas é essa de ser de fato escutada, de ser examinada, de saber de fato qual é a dor que esse homem, que essa mulher está sofrendo. Para poder de fato ter um diagnóstico preciso e fazer um tratamento adequado para de fato sanar a doença que essa pessoa esteja de fato sofrendo. Então, nós temos esses desafios colocados e eu tenho muita esperança de que esses novos gestores, esses novos legisladores que estão hoje eleitos, eles possam chegar nesse momento tão delicado, porque ser eleito nessa eleição desse ano foi um prêmio. Não foi fácil, porque a gente não teve a oportunidade de fazer campanha tradicional.
Né? A gente foi um voto muito de amigo, de muito um falando do outro e tal. Então, por isso que teve gente que tinha muito dinheiro e achava que já estava eleito e não foi eleito. Sabe? Porque precisou trabalhar, inclusive, essa sensibilidade. Essa coisa de saber que a eleição ela não é apenas R$50. Ela não pode ser, não deve ser esse olhar de que eu vou receber R$50 e eu vou votar. Né? Assim, a gente tem muita gente que pensa assim, eu só voto se me dá R$50. Eu voto se me dá 5 sacos de cimento. Que eu encontrei pessoas, viu, Nirmar, que me dizia isso. Né? Eu apoiei uma pessoa lá em Teresina e eu estava pré-candidata a vereadora. E aí quando a gente jogou na roda, né? Porque a gente não é candidata de nós mesmos. E quando a gente jogou na roda avaliando o que nós tínhamos de positivo e o que a gente poderia estar agregando, a gente percebeu que a gente precisaria ter pelo menos condições de ter um transporte para subir e descer. E aí a gente descobriu que o que a gente tinha não dava conta de andar em todos os bairros de Teresina, mesmo que fosse visitando um amigo, uma amiga, porque a eleição era de visita. Então a gente precisava ter esse cenário. E aí tem um outro tema que eu sempre tenho discutido. Nós estamos vivendo um momento onde a maioria das pessoas nas comunidades tem muito conflito com a diversidade. Nós temos a religião de matriz africana, que é raiz nossa. Eu sou de matriz africana a vida toda, não foi fácil para mim. Mas hoje eu sei que não foi fácil porque as pessoas não conheciam. Então a maioria das pessoas trata a nossa religiosidade como seita, matriz africana. Tanto a Umbanda como o Candomblé, a Quimbanda, a gente termina botando no mesmo pacote e desrespeitando. Então, nós também temos esse desafio. A religião de matriz africana, ou seja, a tradição africana é nossa. Contra a gente, a sociedade não nos reconhece como homens e mulheres inteligentes na sua maioria das vezes. Na concepção da sociedade, negra é preguiçoso, por isso que ele está trabalhando de faxineiro, de cozinheira, de não sei o quê. Quer dizer, por que essas pessoas trabalham nesse serviço? Porque são preguiçosas, não querem estudar. Eu estava numa faculdade, fazendo um diálogo, e a mulher olhou para minha cara, na maior cara de pau, disse, pois é, mulher, vocês falam desse negócio, fala, mas aí os negros ficaram livres, e não souberam nem aproveitar a sua liberdade. Porque não estudaram. Olha só a concepção desta infeliz. Porque se nós estávamos livres, mas cadê as condições que nós tínhamos para estudar, minha gente? Ou a gente trabalhava, ou morria de fome. Então, a liberdade ela foi dada em pedaços. Em pedaços, exatamente. É dado em pedaços. E ainda é. A gente vive isso ainda, Bordão. A gente tem que fazer escolhas. E aí a maioria de nós, vivenciando, nós que estamos nesse tempo aqui mais, por exemplo, nós tivemos a oportunidade, há 15 anos atrás, dessa promoção da igualdade racial, as ações de política de ações afirmativas, foi quando a gente experimentou as cotas para negro. Porque as cotas no Brasil existiam a vida toda. Mas para negro já foi muito recente. E aí, agora nós estamos vivendo uma outra situação. Os negros, as cotas para os negros, achavam que não ia dar certo. Então, nosso povo preto foram para a universidade, fizeram a coisa acontecer, entraram nos cursos, tem agora um monte de negro formado em medicina, em direito, em odontologia e tal. Tem muito pobre na universidade. Então, na pública. Então a gente não pode ascender. Você não pode ocupar espaço de destaque. Nós precisamos compreender que podemos. É a sociedade racista que nunca nos quis no espaço que é nosso, e nós reafirmando isso, porque esse lugar é nosso. Nós construímos este país que a gente não consegue usufruir de nada, quase nada, do que é. Porque quando você chega no shopping, você é um bichinho de estimação, não do bem, mas do mal, porque a polícia, a segurança do shopping te segue o tempo todo. Você vai para uma loja, está lá o segurança atrás de você. Você vai para a parte de alimentação, está lá outro segurança te olhando. Por quê? Porque é raro você ver um negro no shopping. E eu gosto de ir. Tem um colega meu que disse que shopping não é coisa de negro, porra, é para mim, meu amor. Eu me arrumo e vou para o shopping e gosto. Não vou todo dia porque eu não tenho tempo.
Mas eu gosto de ir no shopping porque esse lugar a gente precisa estar mostrando para as pessoas que nós não somos, não estamos no lugar errado, estamos no lugar que nós também ajudamos a construir. Porque a maioria dos negros só pisa no shopping quando está na construção, trabalhando, né, no levantar do shopping. Depois que é inaugurado não vai mais, porque não é bem-vindo. Então esse 20 de novembro a gente precisa pegar e refletir essas questões. Por mais que seja chato, por mais que tenha gente que não goste de falar, nós precisamos falar dos problemas que nos afligem. E essa questão do racismo é algo que é infeliz e mata. É uma doença que tem matado o nosso povo. E a gente precisa discutir sobre isso. Então, é racismo porque a gente sabe que a gente perde muita oportunidade. Porque o racismo impede você de crescer. Porque se você é a pessoa que alguém diz algo que lhe deixa mal, sabe que é impedido de acessar alguns lugares, e se você for daquele dizer, não vou não, porque eu não quero criar confusão, você vai ficar sem. Então, a ideia que o racista tem é de te intimidar, porque aí você não faz mais. E nossa ousadia, inspirada em Zumbi, em Dandara, Esperança Garcia, é fazer a volta. Não bati na porta, a porta não abriu, vou empurrar de novo. Uma hora a fechadura está fraca, ela abre. Se abrir um pouquinho, eu entro. É assim que as coisas têm que acontecer. E nós precisamos estar falando disso. E o Cláudio quer falar também. Vem cá, Cláudio. Não, assim, pessoal, dizer para vocês que vocês podem observar isso de muito tempo, né, mas qual foi o presidente, né, do Brasil que teve a coragem de criar realmente uma Secretaria de Promoção da Igualdade Racial? Qual foi o presidente? Luiz Inácio Lula da Silva, né, criou a CEPI. Eu conheço aqui os municípios aqui do território dos Caucários, as prefeituras, inclusive os prefeitos também da região, do território. Qual foi o prefeito que está encerrando o mandato dele agora, o outro que vai assumir, que tenha coragem de criar pelo menos uma secretaria, ou na secretaria, eu digo mesmo, uma coordenação, né, para trabalhar com a questão realmente da igualdade racial? Qual é o prefeito? Nenhum criou, só se vão criar agora. Não sei, né? Então, essa política, para vir realmente, para ser feito um trabalho com as comunidades quilombolas, precisa realmente nascer realmente da própria gestão, para que traga realmente essa discussão para a própria comunidade. A gente esperou a vida toda, eu faço diálogo, não é só aqui no Olho d'Água. Campo Largo, Batalha, Piripiri, essa região aí, Parnaíba, tudo a gente já fez esse diálogo com a questão também das comunidades quilombolas do território dos Caucários. Então, mas assim, só para vocês terem uma ideia, não é fácil você realmente fazer um trabalho desse, porque, que nem ela, você só falou agora, a Terezinha sendo criticada, então, mas, que nem diz o padre lá de lá, coragem, tem que ter coragem, que você não está sozinho, não, tá? Tem pessoas do seu lado. Então tem que ter coragem, né, para fazer um trabalho desse, porque não é fácil você realmente bater de frente com uma sociedade ainda, infelizmente, é racista, né, as pessoas, né, e o mais difícil é quando você realmente é racista por igual a você que é negro, que discrimina outro negro. Então é pior ainda, porque ele deixa se levar a sua mentalidade. As pessoas são fracas de mente, a mentalidade é fraca. A outra coisa também ia relatar para vocês é com a questão realmente do casarão, né? Que precisa ousadia, coragem de bater de frente. Não é criticando, é a questão realmente de reconhecer um direito nosso. Como é que eu vou falar realmente do quilombo d'Água se nem a casa não existe, só? Então lá é o registro. Quando ela falou a questão de griot, aí eu pergunto, vem aqui na escola, vem aqui na escola aqui, tem um aqui. Tem um momento, disse, rapaz, vamos chamar o Cláudio aqui na escola para ele falar realmente da história do Olho d'Água, né? Quem foram os primeiros negros que vieram para cá, que foram vendidos, trazidos para cá para ser trabalhado no escravo. Quem foi esse? Ninguém chama. Aí como é que o aluno vai entender um pouco da história dele? Eu faço aqui na discussão, um apanhado, o pai também conversa, ele tá aqui, a gente conversa entre a juventude precisa também de ser griot. Então eu fico para mim mesmo, quem conta a história que está escrita, né? Até para projeto, eu que tive a coragem de fazer isso. Mas eu quero que o jovem também saiba, não é que chegar aqui uma pessoa da comunidade, tu sabe mais ou menos contar a história do Olho d'Água, sei. Então desce lá no casarão e vamos contar essa história, porque às vezes nem todo tempo eu estou aqui. Tem momento que eu estou em Campo Largo, tem momento que eu estou para Batalha, né? Então não sai. Meu trabalho é um trabalho realmente de buscar política pública para a nossa negritude, no estado do Piauí, todo, no estado, né? Então não é só aqui no Olho d'Água. Então, mas eu estou grato por isso, né? Eu sou forte, tenho coragem, né? Isso aqui não me interessa, não. Não vou ficar entristecido por conta disso, né? Que eu fui candidato, né? Então tudo a gente tem que tentar
coragem, acredite no que está falando aqui esse negro, que nós vamos conseguir políticas públicas, porque eu não vou dormir não. A gente vai correr atrás, junto ao município. Então, só agradeço, né, esse dia, né, 20 de novembro, que está memorizado, que a gente vai, no próximo ano, fazer aqui, mas é uma festa, né? Esse ano, por conta da Covid-19, nós vamos fazer. Então, sou amigo de vocês, né, adoro vocês e aposto em vocês. Eu fiz um projeto chamado Projeto Se Cuide, que é exatamente nesse tempo da pandemia, que é distribuição de máscara e álcool para as comunidades remanescentes de quilombos e comunidades de terreiro do estado do Piauí. E a gente já andou várias comunidades e, graças ao Oxalá, estamos exatamente no dia 20 aqui no Olho d'Água. Então, a gente trouxe um kit de máscara e álcool gel exatamente pensando na proteção. E a gente sabe, tem os nossos mais velhos, tem aquelas pessoas que são mais acometidas por doença, principalmente nossa população negra, então precisa se cuidar. Nós não podemos perder mais nosso povo para a pandemia. E não existe vacina ainda. As pessoas estão aí no mundo pensando que está tudo ok, que está imune, e está aumentando novamente o caso. E a gente está aí, fez esse projeto, foi aprovado, a gente vai passar para vocês aqui, que são máscaras de qualidade e álcool também, para que as pessoas possam estar... Giovano, mas aí lá em casa dá para um mês, mas você já economizou um pouco em relação a esse mês que você ia gastar com álcool. Ah, dá para 10 dias. Já economizou também 10 dias. Então o nosso sentido é esse. Primeira conscientização, né? Os nossos jovens precisam entender. Eles não são proibidos de sair, mas eles são proibidos de trazer a doença para dentro de casa. E só para terminar, o que Núbia falou em relação a pessoa da aula de dança, o homem dançando, o homem, né? É dificuldade. A gente chega na comunidade e o machismo diz que vai ter aula de dança, então bota as meninas ali para dançar, porque nós vamos trazer as oficinas para cá, né? Ação. Dança, percussão, mas assim, tanto mulher vai tocar percussão, como o homem vai fazer aula de dança afro, certo? E diga-se de passagem, eu não tenho jeito não, mas eu sou professor de dança e sou professor de música também, certo? Viu, Núbia? Eu sou professor de dança. Então, muito axé, muita força, muita luz, e que a gente possa estar celebrando a memória de Zumbi, não só no dia 20, mas em todos os dias de nossa vida, tá bom? Obrigado.